Olá, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário em que vocês irão assistirem a mais um conteúdo deste canal. Me chamo Carlos Gomes do canal Democracia Espiritual aqui de João Pessoa, Paraíba. Agradeço ao Pai dos Espíritos pelos novos inscritos, sintam-se todos abraçados a fazerem parte desta família. Também de antemão eu quero convidar aqueles ainda que não se inscreveram no canal. Eu peço que se inscrevam no canal, deixe seu like, compartilhe as mensagens com respeito e juntos iremos crescer na graça e no conhecimento. Eu quero trazer uma pequena reflexão que tem como tema o homem natural e o homem espiritual. E o texto principal se encontra aqui em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, que diz: Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Meus irmãos e minhas irmãs, meus queridos irmãos em Cristo, o que Paulo estava querendo falar nessa carta, quando ele usa essa expressão, o homem natural não consegue discernir, entender, compreender as coisas do Espírito. O que Paulo estava querendo passar, transmitir para aqueles irmãos daquela comunidade ali dos Coríntios? Porque nós não podemos pegar um texto solto e isolado e não discorrer esse texto dentro do contexto. Porque assim, se eu pegar um texto solto e isolado, eu vou querer passar algo que não está dentro do texto, que não está dentro, ou seja, do contexto, entendeu? Aplicando esse texto para outras questões, outras passagens, outro entendimento. Então observe, meus irmãos, meus irmãos, para nós entendermos esse texto, nós temos que explorar, discorrer, mergulhar no contexto desse texto. E só assim iremos entender perfeitamente o que o texto está falando, o que estava acontecendo aqui nesse contexto para Paulo usar essa expressão homem natural e o homem espiritual. O apóstolo Paulo, no início desse capítulo, no início do capítulo 2, se nós observarmos, que é o contexto, Paulo começa a falar que ele não usava a sabedoria humana para pregar, para anunciar o evangelho aos irmãos de Coríntios. Isso está dentro do contexto para a gente entender o que Paulo quis dizer com o homem natural. Então, observem, meus irmãos, que Paulo, ele optou trazer para aqueles irmãos a mensagem que ele, Paulo, havia sido revelada, ou seja, Paulo recebeu uma revelação que lhe foi dada não por homens. A revelação que Paulo recebeu, que lhe foi dada um conhecimento diferenciado de todos os demais daquele contexto, da sua época. Ele não recebeu essa revelação que a ele foi outorgada, não foi mediante a revelação de homens, mas sim mediante a revelação do Cristo ressuscitado. E isso Paulo fala lá em Gálatas, capítulo número 1, versículo 10, 11 e 12. Que a gente vai ler aqui. Olha, vamos lá? Isso é um estudo, eu quero trazer em duas partes. Gálatas, capítulo 1, versículo de número 10 e 11 e 12, ele diz,
Porventura procuro eu agora, lá naquele contexto, desculpe, porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Olha, eu faço-vos, porém, saber. Vocês têm que saber disso, meus irmãos. Que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Não foi o homem que me revelou, Paulo estava dizendo. Aí ele diz, ó, porque eu não o recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Então, observem que o apóstolo Paulo deixa isso bem claro. Então, observe que naquele contexto, naqueles dias, Paulo, né, ele trazia a mensagem, entendeu? Pregada, anunciada por ele naqueles dias para aqueles irmãos de Coríntios, não era sabedoria humana, não era sabedoria carnal, entendimento carnal. A mensagem pregada, ensinada, anunciada pelo apóstolo Paulo naqueles dias, naquele contexto, era simples, era pura, era transparente. Você está entendendo, meus irmãos? Era uma mensagem espiritual, revelada pelo Espírito. Não tinha nada de entendimento carnal, de sabedoria humana. Entendeu? Então essa expressão, essa palavra grega traduzida como espiritual, é pneuma no grego. E esse termo foi usado em todo o Novo Testamento para se referir ao Espírito Santo. Digo com conhecimento de causa, eu sei do que eu estou falando aqui. Então, em outras palavras, o que o apóstolo Paulo estava querendo falar aos irmãos de Coríntios, aos Gálatas, aos Efésios, aos romanos, aos irmãos daquela comunidade, aos filipenses, todos aqueles irmãos daquelas comunidades, etc, e etc. O que era que Paulo estava querendo falar? Era que da sua boca, do seu entendimento, da sua voz, dos seus ensinamentos, era tudo revelado pelo Espírito Santo. Era uma mensagem espiritual. Claro que teve momentos que Paulo falou como homem, mas a revelação que Paulo teve não foi de homens. Não é porque ele inventava, ele achava, ele pensava, não. A revelação que ele recebeu, a mensagem, era do Espírito, para os espíritos revestidos de carne, que era o corpo, que era a igreja. Quando eu falo o corpo, eu estou falando da igreja, que era conhecido ali. Corpo, a igreja era conhecido como corpo. Então aqueles irmãos ali eram espírito revestido de carne. Paulo recebeu a mensagem do Espírito, uma revelação do Espírito, do Pai dos Espíritos, para os irmãos ali que estavam naqueles dias. Então o contexto desse texto que foi lido, do versículo 4, no versículo 14, vamos ler novamente? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 diz: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Oh, glória! Então, meus irmãos, observem, o contexto desse texto que foi lido, o versículo 14,
O apóstolo Paulo expõe nessa carta para aqueles irmãos que a sabedoria humana, o pensamento humano, o pensamento carnal, o entendimento carnal era terrena. Em contrapartida, a sua mensagem, a mensagem que ele trouxe, ou seja, a sua mensagem testemunhada, ensinada, levada para aqueles irmãos, era uma mensagem que ele trouxe, a mensagem que ele trazia era espiritual. Ou seja, em outras palavras, Paulo estava dizendo que a mensagem anunciada por ele era diferente da sabedoria humana. A pergunta é: por quê? Porque a mensagem que ele trazia foi, ô glória, inspirada pelo Espírito Santo. Ô glória, a mensagem que Paulo trazia, ela foi inspirada pelo Espírito Santo, que foi revelado a Paulo gratuitamente. Não era sabedoria humana. Então veja, do versículo 1 ao versículo 8, entendeu? Observem que nós vamos agora discorrer no contexto, como eu disse que eu vou trazer esse entendimento, esse estudo em duas partes, até em três partes, se for preciso, para que a gente possa entender porque Paulo falou ali aquela expressão homem natural. Você está entendendo? Para aqueles irmãos de Coríntios, havia algo que estava acontecendo ali. E Paulo usa essa expressão. Então vamos lá, o versículo 1. Vamos lá. Então aqui, do versículo 1, a gente vai ver, aqui vai falar do caráter da pregação do apóstolo Paulo. Do modelo da pregação anunciada pelo apóstolo Paulo. Existia um modelo. Então vamos lá. Aí Paulo diz assim, ó: eu, irmãos, quando fui ter convosco anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Vamos entender isso aqui. Ostentação de linguagem, de sabedoria, é o que aqui? Se referindo ao quê? Ao entendimento carnal, a sabedoria carnal de homens. Entendimento terreno. Então veja, ostentação de linguagem aqui, entendeu? É o ato, significa, é um ato, uma atitude de exibir algo com orgulho, soberba, prepotência, em excesso com habilidade. Você está entendendo? Isso é o significado de ostentação de linguagem ou de sabedoria. Então a palavra ostentação pode ser usada também para descrever a exibição de sabedoria ou conhecimento. Por exemplo, ostentou conhecimento, ostentação de conhecimento. Então a palavra ostentação vem do latim ostentare, que significa mostrar, expor. Então Paulo combate esse tipo de atitudes para que ninguém se glorie diante do Pai. E Paulo está aqui expondo para eles nessa carta. Olha, eu irmãos, quando fui ter convosco, anunciando vós o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Aí ele continua no versículo 2. Porque decidi, Paulo decidiu. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Veja Paulo se dirigindo em cartas para aqueles irmãos ali do primeiro século da comunidade de Coríntios. Aí ele continua, meus irmãos, vamos lá, vamos discorrer. E foi em fraqueza, temor
e grande tremor que eu estive entre vós. Olha a situação do apóstolo Paulo. Em fraqueza, temor e em grande tremor que eu estive entre vós. Versículo 4. A minha palavra, se referindo à palavra do Evangelho, a revelação que ele recebeu, ele usou essa expressão, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Veja, aí ele continua no versículo 5, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim em poder de Deus. Palavras persuasivas aqui é uma estratégia de comunicação que visa influenciar alguém a pensar ou realizar, entendeu? Uma ação. Ou seja, a linguagem persuasiva utiliza recursos verbais para convencer o ouvinte. Era o que estava acontecendo naquela comunidade e em outras comunidades, Filipos, Roma, né? Tessalônica, Efésios, Filipos, como eu já falei aqui, Colosso. E na mesma comunidade aqui que Paulo está dirigindo essa carta. Então, meus irmãos, era o que estava acontecendo. Existiu aqui, essa comunidade de Coríntios foi bombardeada por outras doutrinas, outros ensinamentos. Os judaizantes entravam aqui, falsos mestres. A filosofia grega entrou aqui nessa igreja. Heresias e mais heresias, e Paulo combatia, refutava os tais. Então veja, o objetivo é que o ouvinte, né, aqueles que têm palavras persuasivas, o objetivo desses tais que usam, né, desses métodos, é que os ouvintes não percebam que está sendo influenciado, mas que estão tomando as atitudes ou concordando por conta própria, porque eles não percebem que estão sendo persuadidos. E veja que Paulo está combatendo esses tais que usam desses métodos. Então, veja o contexto do texto que lemos. Paulo está combatendo, confrontando, refutando que dentro daquele contexto, alguns homens que usavam dessas artimanhas para convencer, trazendo ostentação de sabedoria humana, com palavras persuasivas, querendo persuadir as pessoas, porque tem homens que têm o poder de persuadir, levar as pessoas com elas naquilo que eles acreditam, que eles entendem, que eles compreendem, e querem colocar de todo jeito na nossa mente, de goela abaixo, na nossa boca de goela abaixo, para que a gente concorde com esses tais. Então veja, e Paulo está aqui combatendo, refutando esses tais por carta, através dessa carta, entendeu? Para que os irmãos ali daquela comunidade de Coríntios estivessem atentos, abrissem os olhos. Paulo queria abrir os olhos daqueles irmãos. O versículo, aí continuando o versículo 6, ó. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, daquele século lá, daquele contexto de Paulo, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. A sabedoria humana é reduzida a nada, meu irmão, diante da revelação, diante da mensagem do Evangelho da Graça, pregada, anunciada pelo apóstolo Paulo no primeiro século, e hoje nós não estamos mais pregando, nós não estamos ensinando a ninguém, nós estamos mostrando a verdade de fatos que já aconteceu, para que a gente venha a ser salvo pela mente, para que a nossa mente tenha uma metanoia, para que a gente não seja enganado por mais ninguém. Entendeu? Aí ele continua aqui, ó.
Versículo 7. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século, daquele século do apóstolo Paulo, né, ali do século I, conheceu, porque se tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Então eu quero parar por aqui hoje, meus irmãos. Eu quero dar continuidade na próxima aula. Na próxima aula eu quero dar continuidade a esse estudo. O porquê Paulo usou, você aqui para um bom entendedor já percebeu porque Paulo usou, ele usou essa expressão, o homem natural e o homem espiritual. Amém? Então, graça e paz, graça eterna, se inscreva no canal Democracia Espiritual, deixe seu like, compartilhe as mensagens e vamos que vamos. Também se inscreva no canal do irmão André Palhari, canal MDCG, do nosso irmão Ivanilton Cruz, canal Guerreiro da Fé, do nosso irmão Elcio de Jesus, canal MGV, do nosso irmão Jorge Cardoso, canal Vivendo em Graça, e do nosso irmão Charles Roberto, canal Além da Religião. Graça e paz, graça eterna, e até a próxima aula, até o próximo estudo, se o Pai dos Espíritos assim o permitir. Quarta-feira a gente vem com a segunda parte desse estudo. Amém? Esse aqui é só o começo. Isso aqui é como se fosse uma introdução. Tá bom, meu irmão? Meus irmãos, graça e paz.